Boa tarde, sejam bem-vindas à live 2 aqui do nosso novo ciclo, essa sequência de lives que eu estou fazendo tem um motivo bem especial para mim. Primeiro, porque é meu aniversário no sábado, e segundo, porque cada aniversário é um novo ciclo e eu quero partilhar com vocês esse novo ciclo para que vocês também possam viver aí na vida de vocês. Deixa eu só compartilhar a live aqui com outras mulheres para que elas possam viver esse novo ciclo. Sejam muito bem-vindas, é sempre uma alegria muito grande trazer esses conteúdos para vocês. Foi sempre tudo que eu trago aqui para vocês foi o que mudou a minha vida, mudou a forma como eu me relaciono, mudou a forma como eu enxergo as pessoas, a forma como eu olho para o dinheiro. E eu sei que isso pode contribuir também com o seu crescimento. Deixa eu só compartilhar aqui a live com outras mulheres para que elas possam participar desse novo ciclo. Já vai comentando aqui de onde você é, para eu te conhecer melhor, mais de pertinho. Agora eu sei que a gente tem que compartilhar, né? Não é sempre que o Insta notifica que a gente está ao vivo. Então, bora. Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto. Pronto. Me diga se tá me ouvindo bem. Se consegue me ouvir, me ver bem. Ontem eu trouxe para vocês um pouco sobre a consciência, né, de quais são os sintomas, né, de como as dores elas nos impactam. Oi, Michelle, seja bem-vinda. E nessa live 2, que é a live de hoje, eu quero mostrar para vocês o quanto, né, quais são os padrões, quais são as lealdades, o que está fazendo com que você repita o mesmo ciclo. Tá me ouvindo bem, Michele? A live que a gente... Não é uma live, é uma aula, né? A live e aula de hoje é a sequência do novo ciclo, para que você possa viver aí o novo ciclo na sua vida, para que você tenha a oportunidade de identificar quais são os padrões que você vem repetindo, quais são os motivos que fazem com que você repita esses padrões nos seus relacionamentos, fazem com que você muitas vezes atraia pessoas indisponíveis, homens indisponíveis, faça com que você se sinta abandonada, passe por sequência de relacionamentos com o mesmo perfil. Já reparou aquela situação na nossa vida que, por mais que a gente tente mudar, por mais que a gente esforce, não sai do lugar, é como se estivesse dando voltas em torno do rabo, igual o cachorrinho, né? Quanto mais você faz, quanto mais você tenta mudar, quanto mais você se esforça, mais dificuldade, né? Menos resultado. E aí vai vindo o desânimo, vai vindo a sensação de impotência, vai vindo a frustração, e isso vai impactando na forma como você se enxerga, na sua autoestima, na sua segurança, e vai ocasionando, né, problemas em todas as outras áreas da vida, porque nós não somos pessoas isoladas. Então, se você tem um problema, por exemplo, repetitivo no seu relacionamento, a tendência é que isso impacte no seu emocional, na forma como você trabalha, na forma como você lida com o dinheiro, porque talvez, né, a raiz da dor, né, a raiz que te faz viver um padrão repetitivo de relacionamento, a raiz que te faz viver um padrão repetitivo de problemas financeiros,
é a mesma raiz, né, que interfere em todas as áreas da sua vida e talvez você não perceba, porque são em doses menores. Então, a tendência é que uma área, uma situação, né, chame mais atenção. E aí, se a gente não olha, se a gente não decide, escolhe mudar, vai chegando ao ponto que fica intolerável. Que foi o que aconteceu comigo, né? Começou pelos problemas financeiros, passou pelos problemas de saúde física, a ponto de eu estar mais de 15 quilos acima do meu peso normal. Depois foi os problemas emocionais, né? Fazia com que eu fosse extremamente reativa. E isso prejudicava os meus relacionamentos pessoais, as pessoas que eu convivia. E a raiz de tudo isso era lá, os problemas financeiros. A pressão que tudo aquilo causava na minha vida. E aí, eu bem sei, né? Hoje eu atendo muitas mulheres, atendo homens também, atendo muitas mulheres, mas eu bem sei quanto isso dói, né? O quanto olhar para sua vida e se sentir frustrada, o quanto olhar e não conseguir enxergar a solução, o quanto viver repetindo a mesma dor machuca e nos traz essa sensação de impotência. Então é um pouco sobre isso que vou falar aqui com vocês, e eu quero pedir permissão para que eu possa entrar aí na sua vida, já compartilhe essa live com alguma amiga. Eu quero te pedir permissão para que eu possa trazer, aprofundar, né? As pessoas só entram na nossa vida a partir do momento que a gente dá essa permissão, que muitas vezes é uma permissão interna, né? Uma dificuldade, né, que às vezes a gente bloqueia. Muitas vezes pela dor, pela dificuldade que a gente vive, a gente vai bloqueando. Então, para que eu entre e traga um pouquinho de luz aí para você conseguir enxergar, né, o que talvez possa estar acontecendo aí na sua vida, eu preciso da sua permissão. E eu quero saber se eu tenho essa permissão, né? Se eu posso te auxiliar de alguma forma por aqui, com toda essa consciência, né? Uma das coisas que fazem com que a gente mude a nossa vida é o conhecimento. Tem uma frase muito poderosa que diz que enquanto uma situação não se torna consciente, você vai repetir ela ao longo da sua vida e vai chamar isso de destino. Quantas vezes, né, você olha para uma situação, quantas vezes você ouviu as pessoas falarem que isso é o destino, que isso é assim mesmo, que o normal é isso. E não é normal. Não é normal você ficar com problemas financeiros recorrentes. Não é normal você sempre atrair relacionamentos frustrados. Não é normal, né, você viver reativa. Não é normal você ficar doente o tempo todo. Tudo isso tem uma raiz profunda. Não é normal. A gente normaliza, né? Fica corriqueiro. Mas não é normal. E às vezes a gente se acostuma com o sofrimento. E hoje eu quero passar aqui para vocês, né, 3 causas invisíveis que fazem com que você repita talvez esse padrão de dor na sua vida. 3 motivos que talvez lhe sejam inconscientes e que estão aí diretamente interferindo na forma como você toma as decisões da sua vida hoje. Ontem eu trouxe para vocês que toda a nossa ação, ela vem dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A partir dos pensamentos e sentimentos, a gente toma as decisões da nossa vida, que são as ações. E todas as ações da nossa vida vão se transformar em resultados. Resultado é aquilo que eu mensuro, é aquilo que eu vejo, é aquilo que é palpável. O relacionamento que você tem hoje é um resultado.
A sua situação financeira que você tem hoje é um resultado. O peso que você tem, né, é um resultado. Deixa eu pensar mais o que é um resultado. A saúde emocional é um resultado. Então, talvez a gente olhe para o resultado e queira mudar o resultado, mas eu só consigo mudar o que eu vejo quando eu olho para dentro. Você só vai conseguir mudar o padrão de relacionamento que vive, o padrão de comportamento que te faz ser, talvez, dependente, que te faz não ter mais dinheiro, alcançar a sua meta, vem do seu mundo interno. Nós não somos pessoas isoladas. Seja bem-vinda, Tatiana. Seja bem-vinda. Liene, seja bem-vinda. Nome bem diferente aqui. Então, um dos motivos que podem está fazendo com que você repita os padrões aí na sua vida. E eu vou pedir a vocês que quando fizer uma chave, se algo fizer sentido, comenta aqui, manda um coração, manda um foguinho, para eu saber se está fazendo sentido aí para vocês, se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo acompanhar aí o raciocínio, que para mim eu sou apaixonada com tudo isso. Então hoje para mim é fácil compreender, mas nem sempre foi assim. Então eu tento trazer para vocês de uma forma mais didática, para que vocês consigam compreender e trazer para a sua vida. E muitas vezes eu trago os meus exemplos para que você, a partir dos meus exemplos, consiga olhar para a sua vida e identificar combinadas. Então já compartilha essa live com 2 amigas, pelo menos, e vai comentando aqui quando algo fizer sentido para você. É importante que você saiba, né, que é o primeiro ponto, talvez, que esteja te travando a vida e fazendo com que você repita todos esses padrões, são as feridas que você carrega, as feridas emocionais. Todos nós temos feridas emocionais. E o que é uma ferida? Quando a gente olha no aspecto físico, né, ferida é um machucado. E na nossa alma não é diferente, dentro de nós não é diferente. Nós carregamos feridas que mudam a forma como a gente percebe a si mesmo, distorcem a forma como a gente se enxerga. Seja bem-vinda, Aninha. Elas fazem com que a gente repita e faça escolhas sempre, mas sempre, que vão nos levar num mesmo lugar de dor. Então, talvez por trás do medo, né, de fazer mais dinheiro, né, da dificuldade de fazer mais dinheiro, seja bem-vinda, Diva. Por trás da dificuldade de fazer mais dinheiro, por trás da dificuldade de estourar um teto financeiro, muitas vezes existe uma pessoa que tem medo de cobrar os clientes, que tem medo de oferecer o seu produto. Porque no fundo não é medo de entrar em contato, de se comunicar, mas é medo da rejeição. E eu posso falar com vocês assim, de um lugar que eu conheço, conheço muito, que quantas vezes eu não passava preço das mercadorias para os clientes, e até hoje é um orar e vigiar, eu tenho que ficar vigiando esse comportamento. Porque foram tantos anos me comportando de uma certa forma que hoje, por mais que eu tenha consciência, eu ainda preciso vigiar esses comportamentos, porque não é uma coisa natural. O natural para mim e o natural para você é repetir aquilo que você aprendeu. É tomar as decisões com base na dor que você viveu, com base nas experiências que você alcançou. E aí, todas as vezes que nós tomamos conhecimento, consciência de algo, que algo muda aqui dentro do meu pensamento, que algo muda dentro dos meus sentimentos, vai levar um determinado tempo até que eu consiga transformar as minhas ações. Então, no princípio, neurologicamente, né, biologicamente, a gente precisa repetir um novo hábito até que ele se torne natural.
Então, por trás, muitas vezes, desse medo, que era o meu medo de cobrar, de mandar o preço, tinha um medo de ser rejeitada. E a rejeição é uma das feridas emocionais. Sabe quando você sofre uma decepção amorosa, por exemplo? Não dói na alma, né? Não machuca profundamente? Quando alguém te diz não, ou te faz algo, né, que faz com que você se sinta rejeitada, é uma dor muito profunda. E essa dor é profunda porque a mesma área do nosso cérebro que é ativada quando a gente sente dor física é a mesma área que é ativada quando a gente sente rejeição. Então, por isso que dói tanto. Então, por isso que às vezes oferecer o seu produto, né, é algo que é desafiador. Seja bem-vinda, Jaine, Janaína, sejam bem-vindas aqui. E aí, gente, esse medo de ser rejeitado vai fazer com que você atraia o quê? Mais situações onde você se sinta dessa forma. Mais situações onde você se sinta abandonada. Já teve aquela sensação de mesmo estando acompanhada, de mesmo tendo pessoas ao redor de você, você se sentir sozinha, abandonada? Você se sentir insegura? Todos esses comportamentos vêm das feridas emocionais. E a tendência é que a gente deixe de fazer algo que é importante pra gente, pro nosso crescimento, pro crescimento financeiro, pro relacionamento, para evitar uma dor. Quantas vezes a gente deixa de tomar uma conversa difícil, de fazer uma conversa difícil, de trazer nosso posicionamento, né, a nossa ideia, que por trás disso tem um medo profundo de se ficar sozinha. Tem um medo profundo de ser humilhada. Então, essas feridas, né, que são as feridas do abandono, da humilhação, são 5, da traição, da injustiça. Elas impactam diretamente na forma como você se enxerga e na forma como você se relaciona com as pessoas. E fazem com que você sempre repita essa dor. Porque é o seu jeito natural de agir, né? Foi como você aprendeu. Então, para que você mude isso, você precisa ter conhecimento. Você precisa olhar para si mesmo. Você precisa trazer novos modelos mentais, novas crenças, para que você saia desse ciclo de dor que se repete. E assim como eu, né, porque eu já tive várias fases, já passei por várias situações. E agora eu vou fazer 43 e eu pensei, tem coisa que eu só criei coragem de falar depois dos 40. E vem tudo desse lugar, né? Muitas vezes a gente evita falar da dor, porque machuca. Mas o fato de evitar falar não significa que ela não está doendo, né? Assim. E aí o segundo ponto que pode estar fazendo com que você repita os ciclos, né? Faça com que você se esforce, que você tente mudar a sua situação financeira, o seu relacionamento e volta para o mesmo lugar. Quantas vezes você faz dinheiro, às vezes você chega no seu objetivo financeiro, né? O objetivo que você traçou para você, financeiramente falando. E aí no próximo mês, em vez de você conseguir manter aquele valor financeiro que era a sua meta, algo acontece. Um filho fica doente, um carro quebra, um eletrodoméstico estraga do nada. A gente sempre que diz que é do nada, mas nunca é do nada. Não é do nada. E aí, por mais que você trabalhe, por mais que você estude, por mais que você tente, é como se algo tivesse travado. É como se você fizesse e não conseguisse sair do lugar. E eu me vi assim por diversas vezes nesse lugar. E talvez você possa dizer, né, se você já passou por esse tipo de situação,
Às vezes você planeja a sua empresa, né? Planeja lá os seus projetos e não consegue executar, fica doente. Quantas coisas você sabe que tem que fazer e não consegue fazer. Você sabe qual que é o caminho que tem que seguir, o que exatamente você precisa fazer para aquilo dar certo e não consegue fazer. E muitas vezes por trás desse movimento existe uma lealdade familiar. Tem uma frase que eu amo, que ela diz que somos mais leais do que livres. E é bem isso, sabe? E o primeiro contato que eu tive com a constelação familiar, né, que foi onde eu comecei, né, a entender esse movimento das lealdades familiares, né? E aí tem até um versículo na Bíblia que fala que algumas situações passam de geração em geração, né? Foi quando eu sempre tinha, na minha fala, né, na minha postura, eu sempre dizia que eu era a filha mais velha dos meus pais. Só que eu convivia com um peso muito grande, como se faltasse uma parte minha, como se algo fosse incompleto. E o primeiro contato que eu tive com a constelação familiar foi através de uma aula, tipo essa aqui que eu tô trazendo para vocês. Uma aula de uma formação que eu havia comprado, do Wendel Carvalho. E aí, gente, o professor foi trazer as lealdades familiares, foi trazer as leis do amor, foi trazer ordem, pertencimento, equilíbrio, né? Que esse é um assunto de uma outra live, né? De uma outra aula. E naquele momento, quando ele falou sobre pertencimento, eu entendi uma coisa. E aquilo me doeu muito. E ao mesmo tempo que doeu, me trouxe alívio. E ontem eu falei com uma pessoa que eu atendi, de qualquer forma vai doer. E só você pode escolher se você vai olhar, né? Olhar, sentir uma dor de estar olhando para algo que lhe era inconsciente, ou se você prefere a dor de continuar repetindo os mesmos problemas. E aí, a dor que eu senti foi de olhar para aquele movimento e entender que eu sempre tinha me colocado como a primeira filha dos meus pais. E, na verdade, com essa minha postura, eu estava excluindo o meu irmão, né, que tinha nascido um dia e meio, que tinha nascido antes de mim, tinha vivido um dia e meio e tinha falecido. E aquilo, sabe quando um negócio faz assim, na sua mente? Que você pensa assim, meu Deus, agora eu entendi. Agora eu entendi. E aí toda aquela sensação que eu tinha, né, de vontade de não viver, estava se referindo a essa lealdade que eu tinha com o meu irmão, né, de muitas vezes não ter a permissão de viver, porque ele não tinha vivido. Como que é que eu ia viver, crescer, ser feliz na minha vida adulta se ele não pôde viver? Então, naquele momento, né, eu comecei o processo de cura em relação ao meu irmão. E não foi só isso, minha gente. Não é só sobre mim, mas também sobre você, né? Quantas vezes eu tive tanta dificuldade de lidar com a minha empresa. Eu trabalhava de CLT, né, de carteira assinada, e eu queria complementar a renda, comecei a vender um monte de coisa, e a minha mãe já era sacoleira desde a infância, então eu tinha essa relação com a moda íntima, que a minha mãe vendia na infância. Então, na vida adulta, eu voltei a ser sacoleira. E em 2010 eu decidi abrir minha empresa, começar a vender. Gente, foram mais de 10 anos
com uma dificuldade tremenda de conseguir assumir o meu lugar, de conseguir olhar para mim e entender que eu era uma empresária, que eu sou uma empresária, de conseguir olhar para minha empresa e fazer com que ela fosse algo leve e lucrativo. E foram longos anos desafiadores. E talvez você possa perguntar, o que isso tem a ver com lealdade familiar? Tudo. Eu estava sendo leal às mulheres da minha família. Porque elas não tinham dinheiro, né? Elas tinham dificuldade com dinheiro. A maioria fazia dinheiro só para comprar as pequenas coisas, né? Uma blusa, as coisas bem básicas e do nosso dia a dia. Algumas poucas. A minha família é toda de agricultores familiares, de produtores de café. Então eu era leal aos meus avós, que trabalhavam muito e não recebiam um valor justo pelo trabalho. Então, inconscientemente, eu me sabotava, eu perdia mercadoria, eu levava prejuízo por lealdade a eles. Porque inconscientemente, gente, conscientemente, no nosso mental, a gente quer o quê? Ficar rica, milionária. No nosso mental, a gente quer o quê? Realizações, conhecer lugares, viagens. Mas não é isso que está lá dentro de nós. Dentro de nós tem uma necessidade muito profunda de pertencer. Pertencer ao nosso sistema de origem, pertencer às pessoas da nossa família, é algo que é intrínseco. Vem na gente. Então, olhe, talvez fique mais fácil você olhar como é os comportamentos, como é a vida das mulheres da sua família. Olhe, né, para o relacionamento que você tem hoje, para a parte que te dói da sua vida, para o dinheiro que você tem hoje. E o quanto você é parecida com elas. E o quanto inconscientemente você repete situações que elas viveram. Hoje eu atendo muitas mulheres no individual, na minha escola. E uma das grandes dores delas em relação ao dinheiro é fazer dinheiro e inconscientemente perder o relacionamento. Então elas se sabotam. E muitas vezes vem desse lugar da lealdade, porque elas olham para as... Não é um olhar consciente, tá, gente? Entenda que isso é algo muito inconsciente, porque se fosse consciente, se você tivesse certeza, já tinha mudado. Se fosse algo bem facinho, todas as pessoas já tinham mudado. Então, por mais que conscientemente eu tenho um relacionamento, eu quero viver bem no meu relacionamento, eu quero fazer dinheiro, eu quero ser uma boa mãe, inconscientemente eu olho para as minhas tias, eu olho para as primas e vejo para minhas avós e vejo que elas não tinham acesso ao dinheiro, que elas não casaram por amor, que elas tinham problemas, perderam os filhos e assim tantas coisas que a gente repete inconscientemente. E é por amor. Isso é um dos pontos que a gente chama de lealdade familiar. E por amor a elas, muitas vezes a gente repete o mesmo sofrimento. E uma das coisas que eu trabalho muito profundo lá dentro da escola é que honrar a vida, e a gente faz exercícios para que isso aconteça, né? Para que você desbloqueie dentro de você essa parte sua, né, que deseja repetir esse destino. É que eu honro a vida quando eu escolho fazer diferente, quando eu cuido bem de mim. Então, por trás, muitas vezes, da autossabotagem no trabalho, talvez exista aí uma lealdade familiar inconsciente, né? Que te faz pertencer ao seu sistema familiar e às mulheres da sua família. Que te faz, muitas vezes, sentir culpa. Culpa de fazer dinheiro. E aí, às vezes você empreende, eu tenho casos assim que eu atendi, que
abriu um estúdio, né? Começou a empreender e logo, né? Queria que todo mundo da família fizesse a mesma coisa. E queria carregar a irmã nas costas, queria carregar as primas nas costas. Então eu vou, mas eu quero levar todo mundo. Então as pessoas não estão vendo o mesmo objetivo que eu, então eu travo. Então se elas não avançam, se elas não são felizes, se elas não prosperam, eu sinto culpa. E aí inconscientemente eu vou e travo, fico doente. E aí se eu fico doente, eu tenho um motivo palpável porque eu não consegui avançar. Eu tenho uma desculpa, que é os nossos ganhos secundários. E eu sei que isso é um papo bem profundo, então não vamos entrar em ganhos secundários hoje, senão vocês vão me xingar. Senão vocês vão ficar com raiva. E a intenção é que vocês tomem consciência. Então olhe para a área da sua vida que você mais tem dificuldade hoje. Que seja financeiro, que seja emocional, que seja relacionamento. E talvez você possa se permitir pensar, diferente de quem você vai ser, se você for feliz nessa área. Quais são as mulheres aí do seu sistema familiar, da sua família, que elas são felizes nos relacionamentos? Quais são as mulheres que têm dinheiro? Quais são as mulheres que têm o peso ideal? Quais são as mulheres que têm saúde emocional? Que se sentem realizadas? Então, diferente de quem, né, você vai ser, se for feliz, se tiver um trabalho que você ama, se tiver um relacionamento saudável. E essa é uma chave, assim, poderosíssima. E vocês estão bem quietinhas, me digam aqui se está fazendo sentido, se deu um nó na cabeça de vocês, ou se não estou entendendo nada, Simone, me explique isso melhor. Tá confuso aqui para mim, comenta aqui para eu saber se está fazendo sentido para vocês. Se eu já posso passar para outra chave, ou se vocês querem que eu explique um pouco mais. Eu quero saber de vocês, se tá fazendo sentido aí para vocês. E aí, gente, quando eu tomei consciência de que eu era a primeira mulher da minha família a abrir um CNPJ, e quando eu fui aprofundar nesse conhecimento, eu pude compreender por que era tão difícil para mim sentar na cadeira de empresária, sentar na cadeira da minha vida e assumir o meu lugar. Porque eu queria pertencer. Eu queria ser igual a elas. E o modelo mental que eu recebi, gente, foi um modelo mental de se fazer dinheiro uma vez por ano. Porque como nós somos produtores de café, o café produz uma vez por ano. Então você tem dinheiro e faz dinheiro uma vez no ano. E o resto do ano você vai se virando como dá, como dizia aqui, né? Primeiro você colhe o café, depois você vê o que faz. A maioria dos casamentos aqui, gente, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. A maioria das pessoas que casam aqui é no mês de setembro, porque é depois da colheita de café. Então o modelo que eu tinha recebido e que eu precisei trabalhar dentro de mim era esse modelo, de ter dinheiro uma vez por ano e passar o resto do ano preocupada. Passar o resto do ano fazendo só o necessário, fazendo só para subsistência, né? Que é o comer, vestir, a subsistência. E quando a gente está presa na subsistência, não se realiza sonhos. E sabe uma outra curiosidade, né? Que foi o modelo mental que eu recebi? Os meus pais sempre
sempre depois da colheita de café, que comprava um móvel, por exemplo, para casa. E eles estavam, à frente de muitas pessoas ainda. Então, eu nunca passei fome. Nunca passei fome. Mas não tinha aquela permissão de realizar sonhos. E isso me acompanhou uma vida inteira. Por isso que era tão difícil também olhar para minha empresa. Porque o modelo de estrutura da minha empresa me permitia fazer dinheiro todo mês. Que era algo que era totalmente diferente de todo o meu sistema familiar. Que bom que vocês estão refletindo aí, vai pensando na vida. Minhas alunas aqui, Diva, já vai pensando, virando a chave pra gente trabalhar hoje na aula. Porque assim, elas tomam consciência e na aula a gente resolve. E assim vai. Que bom que tá tendo consciência pura e identificando aqui com as histórias. Que bom. É isso, gente. A gente é mais leal do que livre, viu? Muito mais leal do que livre. E o problema disso tudo, né? É que a gente muda talvez de lugar, muda de trabalho, muda de talvez de parceiro no relacionamento e a dor continua sendo a mesma. Muda de amizade e a dor é a mesma, porque não é sobre o outro é um personagem que me mostra o que eu preciso curar em mim que ainda dói, que ainda sangra. E aí o terceiro motivo que te faz repetir sempre os mesmos problemas são os padrões de repetição. Eu acabei falando um pouco deles para vocês aqui, né? Nos meus comportamentos. Em como... E é tão louco isso, gente. Porque a tendência é que você sempre repita, que você faça as coisas sempre da mesma maneira. E que você tenha sempre os mesmos sentimentos. Então, por exemplo, se uma situação te faz sentir frustrada, você tem aquele sentimento de humilhação, de frustração, de raiva, o seu corpo fica viciado nessa substância. Porque cada emoção, cada sentimento, ele libera substâncias, hormônios, né? Substâncias no nosso corpo. E fazem com que você fique viciado. Então você sempre vai se comportar da mesma forma, porque além de ser o seu modelo natural, que você vai repetir, o seu corpo precisa sentir aquela mesma sensação. Porque ele foi treinado a viver daquela forma. Por isso que é tão difícil emagrecer. Porque talvez por trás do estar acima do peso, não é que você come porque você tem vontade. E eu brinco muito aqui com a Maria, você come porque você tem memória afetiva com a comida. Você come porque a sensação de saciedade que aquilo te dá. É o prazer momentâneo que talvez aquela comida te dê. Por isso que às vezes é tão difícil. Porque por trás, né, de todo excesso existe uma falta. Então, talvez por trás, né, do padrão que faz com que eu sempre me preocupe com os outros. E eu não tô falando pra você ser egoísta, tá? Tô falando da Simone de antes. Né, que não dormia, estava sempre sobrecarregada, estava sempre fazendo tudo para todo mundo, não sabia dizer não. E por trás deste comportamento que repetia, que era um padrão repetitivo na minha vida, existia uma dor inconsciente. Porque lá no fundo a criança aprendeu que ela era vista, que ela era amada quando fazia.
que ela só era boa quando ficava caladinha. Então, qual foi o padrão que eu repeti a vida inteira? Por trás da dificuldade de posicionamento, né, de assentar na sua cadeira, de assumir, de falar o que precisa ser falado, tinha uma menina que tinha medo de desagradar. Uma menina que entendeu que era boa quando estava calada, quietinha. Que recebia amor, parabéns, atenção, quando obedecia. E aí você vai se moldando, se anulando. E esses comportamentos, eles não ficam somente lá na sua infância. Os sentimentos que você tinha de solidão, de inferioridade, de estar sozinha, não ficaram lá atrás. A vergonha não ficaram paradas lá atrás. Não ficaram presas lá na infância, elas te acompanham na vida adulta. E aí faz com que você sempre tenha os mesmos padrões de comportamento. Só que Deus é tão maravilhoso, gente, mas Ele é tão maravilhoso. Ontem eu falei com vocês que eu questionava muito, né? Que eu pedia pra Ele, me mostra onde é que eu tô agindo, me mostra porque eu tô fazendo isso, me mostra porque isso aqui não muda. E de fato, Ele me mostrou. E hoje, não por acaso, eu me tornei especialista em trauma. Especialista em reprogramação mental. Especialista em identificar os bloqueios e padrões emocionais que você repete e que travam a sua vida e que te impedem de avançar e de realizar os seus sonhos. Por conta de toda a dor que eu vivi, por conta de toda a dor que eu vivi. E aí, Deus é tão maravilhoso que existe solução, tá? Eu não vim aqui como cavaleira do Apocalipse trazendo a maldição, não. Eu te trouxe todas essas dores, todos esses exemplos para que você entenda que existe solução. Que existe saída. Existe saída. E da mesma forma que você repete um comportamento, que você repete um ciclo de dor na sua vida, existe a solução. Com as ferramentas certas, no lugar certo, você consegue mudar tudo isso. Transformar tudo isso. A forma como você se vê, os padrões que você repete, as lealdades que você nem sabia que existia, mas que você repete inconscientemente. E aí, a partir desse lugar, você muda toda a sua vida. Você muda o externo. Você alcança a realização dos seus sonhos. A vida não precisa ser um ciclo de repetição de dor. E é uma decisão que a gente toma, que só você pode tomar por você. E decisão é uma cisão, né? É de cortar com aquilo que não faz sentido. Que não faz mais sentido. E você não é o que te aconteceu, né? Porque são muitas dores, né, que a gente carrega ao longo da vida. Muitas vezes é dores, né, de situações de abuso, traumas de escassez, que vem tudo do modelo de educação que você recebeu. E todas as dores que você vive hoje vêm desse inconsciente
que muitas vezes está preso na escassez, na dor, no medo, na falta. A vida é abundante, o natural da vida é crescimento. O natural da vida é prosperar. Já perceberam que não tem como impedir uma semente de brotar? A gente não consegue impedir uma semente de brotar, porque o natural dela é brotar, é crescer. E existe uma força muito maior que rege tudo, que faz brotar e que faz crescer. E aquele que te criou para abundância. Para que você seja feliz, para que você realize os seus sonhos. E a partir desse lugar, para que você transborde na vida de outras pessoas. A vida é crescimento. Só que quando a gente está presa num padrão de dor, né? Vou pegar uma carta sistêmica aqui pra gente. Quando a gente está presa numa lealdade familiar, num padrão de dor que é repetitivo, quando nós somos direcionadas pelas feridas emocionais, pelos traumas que te aconteceram, você vai sempre para o mesmo lugar. É querer criar um futuro novo, diferente, com base num passado que foi dolorido. Então você sempre vai criar as mesmas situações, da mesma forma, do mesmo jeito, até que você escolha mudar. Essa carta é a coisa mais linda. Lembra que eu falei com vocês que honrar é cuidar bem da vida que recebeu, que honrar a vida, honrar os nossos familiares, é cuidar bem de nós mesmos, é ter saúde, é fazer dinheiro, é prosperar. Essa carta diz que já está tudo pago, já está tudo acabado. Jesus pagou por nós na cruz, né? Os nossos pais sofreram porque a gente não precisasse sofrer. Os nossos avós passaram por situações de dor para que você pudesse ter direito à escolha. E é tão louco isso, gente, quando a gente olha para a escassez, né? E eu tenho muito forte em mim, gravado a escassez, o medo da falta, o medo de não dar conta. Até outro dia desse, né? 1980, mais ou menos, as nossas mães nem tinham CPF. Bem pouquíssimo tempo, elas não podiam votar, elas não tinham direito à voz. Tudo isso que aconteceu com elas, né, com toda essa dor, com toda a dificuldade que elas passaram, né, porque minha mãe fala que ela trabalhava na casa das pessoas e ela não desmerecendo trabalho nenhum, tá, gente? Mas a minha mãe ensinou a gente a fazer de tudo. Pintura, marca, eu sei pintar tela, eu sei pintar tecido, eu sei marcar, eu sei bordar, eu sei fazer um monte de coisa. Porque minha mãe tinha um grande medo. Ela tinha medo que a gente vivesse o que ela viveu. Porque ela conta que quando ela trabalhava na casa das pessoas, ela passava fome. Ela não podia comer na hora que as pessoas faziam o almoço. E eu herdei isso dela, né? De onde vocês acham que vem a minha vontade de comer comida quente, né? Com certeza é dela. Né? Que por tantas vezes comia o que sobrava, quando sobrava. Então nós herdamos, amadas, muito mais do que características físicas. Nós herdamos dores e emoções dos nossos pais, dos nossos avós. Só que uma vez que isso nos é consciente, eu tenho a liberdade de mudar e fazer diferente.
E uma das coisas que eu sempre digo é que isso não seja usado como uma justificativa, né? Porque muitas pessoas falam, né? Que viram algo, que a constelação você olha de fora e enxerga da sua vida que você não tinha conseguido resolver ainda, como se você pudesse olhar de fora, né? E muitas pessoas usam todas essas dores como uma justificativa para não ação. Eu procrastino porque eu quero ser leal às minhas famílias. Então, se você entendeu que você procrastina, o seu papel de adulto agora é sentar na sua cadeira e fazer diferente. Não é para repetir. Não é para repetir. É para tomar consciência e a partir da consciência escolher fazer um pouquinho diferente. Não é melhor nem pior, é só um pouco diferente. Só um pouco diferente. É isso, mulheres. Me digam se fez sentido alguma coisa aí pra vocês. Daqui a pouquinho tem aula lá com as minhas alunas. E já viu, né? Essa semana marquei live com vocês. Maria tá passando mal. É assim, os desafios acontecem. Pra gente desistir no meio do caminho. E às vezes a gente desiste e pensa assim, ai, não era pra ser. Não é que não era pra ser. Os desafios, eles vão aparecer. E você decide se vai seguir em frente ou não. Se vai se comprometer com os seus sonhos, com a sua vida ou não. E é só você que pode fazer isso por você. Me digam aí se fez sentido pra gente encerrar aqui esse nosso encontro. Se valeu, se não valeu, se te trouxe alguma chave, se não te trouxe, se te ajudou de alguma forma ou não, porque nós já podemos falar. Já podemos falar, já podemos ser vistas, já podemos escolher, já podemos ter tudo. Já podemos ter tudo. Que bom que fez sentido aí. É isso, mulheres. Um grande beijo. Bebam água, vão processando essa informação. Que eu sei que ela é desafiadora. Né? E nem tudo, né, que a gente viveu é ruim. Os nossos traumas, as feridas que a gente carrega, elas se transformam também em máscaras que a gente usa para sobreviver, né? Se transformam em habilidades, em competências. A menina que lá atrás precisou trabalhar muito, né? Que trabalhou desde cedo, ela cresce e ela se torna uma adulta boa resolvedora de problemas. Então, por trás de todas as situações doloridas que nos aconteceram também existem pontos positivos, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, Tia Rosário, Tatiana, Jaine, Diva, Michele, Tainá, Glória, Esmelinda, Porcino, um monte de mulher passou por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Talvez amanhã a gente vai ter mais uma, tá? Mas eu coloco lá nos stories pra gente encerrar aqui. Eu desejo que essa live esteja sendo para você o início de um novo ciclo, assim como é para mim, porque essa é a intenção, de que você, através da consciência, possa escolher viver um novo ciclo na sua vida. Eu brinco que é deixar para trás as pedras da mochila, né? E uma das coisas que eu quero falar com vocês sobre consciência, né, sobre as máscaras, a gente precisa aprender a acolher todas as nossas versões, né? E uma das coisas que eu aprendi lá com a minha criança e mais com a minha adolescente é rir na cara do problema, né? Por isso que às vezes eu dou risada. E quem faz acompanhamento individual comigo sabe que eu dou risada. E foi a forma que a minha criança aprendeu de levar a vida com mais leveza. Então olhe também para todas as habilidades
que você aprendeu e desenvolveu ao longo do seu caminho, tá bom? Um beijo, Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos, seus sonhos, que você tenha muitos sonhos e que esse mês de junho possa ser para você, né, uma grande oportunidade de realizá-los, de se comprometer aí com a sua vida de uma forma extraordinária. Que o Espírito Santo ilumine, que você tome posse, né? Tome posse da herdeira que é, né, da filha amada de Deus que você é, tá bom? Um beijo, amo vocês, muito obrigada aí pela companhia. Tchau, tchau.